Bom dia, alunos e alunas. Hoje vamos vamos estudar acerca da temática dessa quinta semana do nosso ensino remoto. A temática da quinta semana é Educação e Direitos Humanos, e aqui na nossa aula de História nós vamos entender mais realmente o que são esses direitos humanos, vamos refletir, vamos analisar principalmente quais esses direitos eles são verdadeiramente garantidos, quais também aqueles que não são garantidos, aqueles que ainda faz falta, à humanidade. E dentro dessa temática nós vamos também poder conhecer um pouco mais do contexto histórico, onde esses direitos humanos eles surgiram, onde eles começaram também a entrar em prática na humanidade, tá certo? Então, vamos aqui com o nosso componente curricular História, nessa quinta semana do ensino remoto, Direitos Humanos. Então, o que são os direitos humanos? Os direitos humanos, eles são inerentes aos seres humanos, ou seja, independente da raça, da etnia, independente do idioma, da religião, eles são e devem ser garantidos a todos os seres humanos. Eles não distinguem, ou seja, eles não separam, independente de onde você mora, de quem você seja, de o que você faça na sua vida. Os direitos humanos eles são garantidos, eles devem ser garantidos a todos de uma forma igual. Então vamos lá. Os direitos humanos eles têm algumas características. Primeira, eles são inalienáveis, ou seja, eles não podem ser trocados, substituídos, eles apenas e verdadeiramente devem ser garantidos, independente de qualquer situação, ok? Outra coisa também, eles são universais, ou seja, para todos, Não existe também um público, um setor restrito, não, eles são universais, indivisíveis, pois a ideia é que não apenas se garanta um direito humano, Não veja apenas por um lado, mas sim que todos verdadeiramente sejam garantidos, interdependentes, ou seja, um vai dependendo do outro, um direito chama o outro, Eles são interligados e naturais e obrigatórios. Obrigatórios porque realmente não cabe, principalmente aos governantes, aos líderes, a escolher se vai ou não exercer, vai ou não garantir o direito humano, mas sim eles são obrigados. E aqui nós vamos ter aí um leque, de possibilidades, de ações, de garantias, onde os direitos humanos eles podem chegar até nós, seres humanos. Um dos pontos bem fortes, principalmente da nossa atualidade, é justamente o direito à paz. E aí já vai um pensamento, uma reflexão. Será que todos os seres humanos aqui do nosso planeta hoje acordaram com direito à paz? Imagina só nessas regiões, nesses locais onde existem confrontos, guerras, guerrilhas. Será que esses seres humanos estão tendo direito à paz? Então já fica aí uma pergunta para você refletir. Outras vertentes aqui que os direitos humanos também abrangem é a questão da educação. Mais uma pergunta: todos os seres humanos têm direito à educação? A saúde, a vida. Então, são muitos pontos aqui. A liberdade, será que verdadeiramente existe? É um dos nossos objetivos dessa aula, dessas 2 semanas, é conhecermos mais os direitos humanos, como eles foram criados, em que contexto histórico, mas também refletir. Eles são garantidos? Como estamos vivendo, com esta situação? Por um exemplo aqui, os direitos humanos eles também trazem a questão de liberdade de expressão, que é o tema da nossa redação da quinta semana. Será que realmente nós temos liberdade de expressão? Liberdade de realmente nos posicionarmos sem de alguma forma sermos pressionados ou criticados ou perseguidos? Então fica aí já esses pontos para que vocês possam ir refletindo. Então vamos aqui
nós vamos ver aqui 3 dimensões, ou seja, 3 categorias que os direitos humanos eles podem e estão diretamente associados. A primeira categoria é o direito civil e político. A segunda são os direitos econômicos, sociais e culturais. E a terceira são os direitos de solidariedade. São essas 3 categorias que vamos dizer assim que podemos resumir os direitos humanos. Só para exemplificar, qual seria um exemplo de um direito político, de um direito civil? Aí aqui nós temos o direito à vida, o direito à propriedade privada, o direito ao pensamento, à expressão e à crença. São aí alguns exemplos dos direitos humanos voltados à categoria de direitos civis e políticos. Já nos direitos econômicos, sociais e culturais, aí é onde vai entrar o direito à educação, o direito à saúde, à previdência social, isso mesmo, é um direito humano, o ser humano quando chega a uma determinada idade, ter de volta, ter garantia do seu trabalho, né, de uma forma, é o que nós podemos chamar de aposentadoria. Então, é um direito social, econômico e cultural que também está ligado aí aos direitos humanos, distribuição de renda e outro aqui, só para nós exemplificarmos a questão do direito à moradia. E sempre, cada direito desse que eu estou falando, é interessante que você já vai fazendo uma análise. Mas realmente, será que acontece dessa forma? Será que esses direitos são garantidos? Eles são obrigatórios, mas será que eles são garantidos? Vá pensando. E a terceira categoria, para nós exemplificarmos, é o direito à solidariedade, que é onde vai entrar o direito à paz, o direito ao progresso, à autodeterminação das nações e principalmente também a questão do direito ambiental. Nós temos um ambiente, né, uma natureza protegida e também um direito a um ambiente saudável, né? Pois que vai nos proporcionar também saúde e vida. E dentro desse direito da solidariedade, olha aí um direito bem interessante, que é o direito da inclusão digital. Pois é, o direito da inclusão digital, que todos os seres humanos devem sim ser incluídos nesse mundo digital, nesse mundo tecnológico, pois é o que tem de mais novo, é o que tem de mais moderno e é o que aproxima verdadeiramente as pessoas, independente da sua profissão, independente de onde mora, é justamente esse mundo digital. E passando aqui, dentro dos direitos humanos, eles podem ser distintos, ou seja, eles podem ser distinguidos, aliás, em duas etapas. São os direitos da cidadania, né, os direitos de todo o cidadão. Esses direitos eles são para todos os cidadãos. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre cidadania na aula da 6ª semana. E também, dentro dos direitos humanos, existem também os direitos das minorias. São os grupos de pessoas que verdadeiramente eles precisam e devem ter direitos específicos para esses grupos das minorias. Só para nós termos um contexto geral, né, na história, de onde surgiu, será que é um assunto novo agora, já do século XX? Então nós vamos aqui também ver que esses direitos humanos, eles já foram tratados em outros momentos históricos, né? A primeira geração é aquela geração que fica entre o século XVII e o século XVIII. Justamente naquele período da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, ali também já tinha alguns movimentos, já tinha conversas, já tinha também documentos escritos, onde direitos humanos já estavam ali presentes. A segunda geração é a geração ali do iníciozinho do século XIX, 70 primeiros anos, onde justamente estava acontecendo o quê? A Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma divisão social muito forte, uma distância da sociedade bem aparente, bem presente, que era justamente o proletariado, os trabalhadores e os donos das empresas, né? Os chefes, os patrões.
E dentro disso, a divisão social, a distância da sociedade ficou muito característica. E aí também, no início do século XIX, foram mencionados a questão do direito à educação, à moradia, uma remuneração digna, né, para os trabalhadores, ao lazer, à segurança e também já a vida. E outra coisa também interessante nessa segunda geração, o direito à greve, ou seja, os trabalhadores também tinham sim direito a reivindicar, a fazer greve de acordo com a sua atual situação, principalmente situação essa que era de desigualdade, que era de levar o proletariado a cada vez mais a uma vida que não tinha qualidade. E aqui nós vamos ter a terceira geração. Essa terceira geração, então aí, a terceira geração foi um momento bem mais recente, já agora no século XX, logo após a Segunda Guerra Mundial. Dentro de todo aquele contexto do pós-guerra, onde aconteceram muitos crimes contra a humanidade, né? Muitos crimes contra a vida durante o período, principalmente da Segunda Guerra Mundial, é daí onde vai surgir a terceira geração dos direitos humanos. E dentro dessa geração, três tópicos eles são enquadrados, três tópicos eles são colocados também para acrescentar àqueles outros que já foram mencionados nas outras gerações. Aqui nós vamos ter o direito à paz, que entra até pelo próprio contexto histórico do final de uma guerra mundial. Tem o direito à autodeterminação dos povos, ou seja, a autodeterminação é quando os povos eles têm a sua independência de se autodeterminar, e também o direito ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado. Entra aí esses três pontos bem marcantes nessa terceira geração. Então vamos lá. Como esses direitos humanos, eles devem ser implementados, né? Então, qual é o dever do Estado, dos governantes, né, dos presidentes, dos governadores, prefeitos, dos governantes de um modo geral? Como é que eles devem se portar em relação aos direitos humanos? Primeiramente, devem ser respeitados os direitos humanos. Como nós falamos anteriormente, eles são obrigatórios. E também eles devem ser, o Estado ele deve proteger os direitos humanos. O Estado, ele sim tem a função de proteger e prevenir violações, ou seja, prevenir que esses direitos eles venham ser atacados, que eles venham ser, vamos dizer assim, não efetivados para a humanidade. E por último, o Estado, os governos, eles devem implementar. Como assim? Eles devem seguir as obrigações internacionais para que verdadeiramente esses direitos sejam e aconteçam nos países, nas nações. Então aí está a responsabilidade dos estados e dos governantes. Então vamos lá. No Brasil, como nós podemos entender os direitos humanos no Brasil? Como? O que é que garante que esses direitos humanos eles devem sim estar presentes na nossa nação? Então, olha só, quem garante isso é justamente a Constituição Federal de 1988. Dentro lá da nossa Constituição, tem princípios que são justamente baseados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora, sobre a Constituição, nós vamos falar mais na aula da sexta semana, certo? Nós vamos poder entrar mais e analisar melhor justamente a relação da Constituição com a cidadania e os direitos humanos. Passando aqui, vamos entender também agora como esses direitos humanos, eles verdadeiramente vieram e ficaram garantidos, ficaram registrados na história. Como eu já falei, o contexto foi pós-Segunda Guerra Mundial. Lá no ano de 1945 foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas. E na criação da ONU, ali em outubro de 1945, muitos países, né? Hoje em dia nós temos aqui um dado de 193 países
que são reconhecidos e fazem parte da ONU. Esses países, eles se reúnem e são eles que avaliam e que garantem que esses direitos humanos eles venham ser garantidos em cada nação, em cada povo. E o grande objetivo das Nações Unidas na criação em 45 foi justamente a paz. As nações se reuniram e entraram em um consenso. E o principal objetivo, a paz. A paz para justamente evitar um terceiro conflito mundial. E também, além da paz, a questão do desenvolvimento mundial, né? Para que os países, as nações se unissem e dentro dessa união, uma pudesse ajudar a outra, uma pudesse estar ali colaborando com a outra, com o seu desenvolvimento também. E dentro da ONU, a Organização das Nações Unidas, passados 3 anos depois de sua criação, ou seja, no ano de 1948, também eles se reuniram e elaboraram, redigiram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um documento. Esse documento ele foi redigido, ele foi pensado e elaborado por diferentes pessoas de povos, diferentes pessoas de representações culturais. E essa declaração ela foi feita, ela foi proclamada em uma Assembleia Geral da ONU no dia 10 de dezembro de 1948. Só a nível de informação, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela já foi traduzida em mais de 500 idiomas. Então, nós podemos ver o acesso, né, de quantas e quantas pessoas elas têm acesso a essa declaração. E passando aqui, já vamos pensar um pouco, vamos já debater aqui o que herdamos, o que aprendemos com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48. Aí na plataforma vocês vão ter o documento, né, da declaração com os artigos, e vocês vão fazer a leitura desses artigos e vão analisar o que realmente a gente tem como herança, né, o que aprendemos com essa declaração. Então, essa já é um momento de refletir. Nós vamos fazer uma leitura na íntegra dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, para depois responder essa atividade que também vai estar lá na plataforma de vocês. A atividade você vai selecionar 6 dos 30 artigos para assim dizer. Olha aí, nós estamos festejando os direitos humanos, né? Então você vai selecionar 6 dos 30 artigos, 3 que você considera que eles são garantidos. Você vai analisar, vai fazer a leitura e vai analisar. Esse direito é garantido? Então eu vou e coloco ele lá. E você vai analisar também 3 que você vê, que você acredita que eles ainda não são garantidos na íntegra, ainda tem alguma falta. Então essa é a nossa atividade. Espero que nós possamos entender mais, ler mais. Na plataforma vai ter sugestões de leitura, vai ter vídeos que vai acrescentar a este momento de exposição desta temática da 5ª semana do nosso ensino remoto, Direitos Humanos. Então, vamos lá, nos encontraremos também na nossa reunião virtual lá pelo Google Meet logo mais, tá bom? Então, tchau, tchau, até a próxima semana.